Uhum. Bom, a gente está começando o segundo encontro do curso O Corpo e a Cidade, em Clarice Lispector e Elisa Morante. Boa noite para todo mundo, para quem está assistindo a gente depois também. Eu me chamo Helena e esse é o segundo encontro, então, que a gente vai falar sobre a história da Elisa Morante. É, quem tá aqui também, fiquem à vontade se quiserem, é isso, trazer contribuições, comentários, podem falar que podem me pausar, a gente interrompe, tá? É, aqui, logo no primeiro slide da aula de hoje, eu trouxe um fundo que vai ser muito importante para a gente pensar esse romance italiano, que traz essas rachaduras. Não sei se vocês já estão reconhecendo de onde vem esse fundo, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já quis trazer essas rachaduras para a gente conseguir pensar essa relação entre o corpo e a cidade no romance da Moratti. Bom, o curso, então, como eu falei no encontro passado, ele é uma iniciativa do NECLIT e está dentro do projeto Conectando Culturas, que tem o apoio do CNPq, e o logo ali da UFSC, que eu sou aluna da Universidade Federal, faço doutorado aqui no programa de pós-graduação em literatura, e estão acontecendo também outras atividades do Conectando Culturas, então também convido vocês a prestigiarem, né, a gente. E me pediram para pedir para vocês se inscreverem no canal, então eu vou ter que fazer esse pedido de inscrição no canal do Necrit. É, Então, esse nosso segundo encontro eu chamei de Corpus Ruínas em A História de Elisa Morante. E aqui, na verdade, eu queria começar esse encontro trazendo um poema que talvez, muito provavelmente, vocês já tiveram contato com ele, que é da Patrizia Cavalli, que é essa outra escritora italiana, que teve um livro publicado em 2019, foi traduzido pela Cláudia Alves, que é minha colega e minha amiga, que é esse livro que tem o mesmo título do livro, é o mesmo título do poema. Meus poemas não mudarão o mundo. E aí aliás, acho que eu cometi um erro. Não é esse o título. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tem o outro poema é que dá nome a esse poema que tá nessa página aqui, ele não vem com título. Inclusive, os poemas desse livro não têm título, então esqueçam que eu falei antes. Mas esse poema, ela. E aí, aqui também é importante a gente falar que esse livro da Patrícia Cavalli, ela dedica para Morante. Então, elas tinham essa relação, né? Então, mais uma escritora, além daquelas que a gente comentou na aula passada, que tem uma relação também com a Morante. E na orelha do livro tem tá escrito assim: Cavalli ainda dedica o livro para Elsa, a conhecida romancista e poeta Elisa Morante. Assim se insinuaria, nas entrelinhas deste livro, o embate entre o mundo menor da pequena história, onde circula a poesia e a reflexão da Cavalli, e o mundo da história, onde, ao invés, se instalaria a poesia da Morante. Os versos que abrem a coletânea e que dão nome ao livro, então tem um poema que realmente tem o título que deu nome ao livro, eu não me confundi, trazem uma pergunta: meus poemas não mudarão o mundo? Com humor e ironia, desvenda-se a falsa questão. Dificilmente quem leu essa poesia se sentirá, ao final da leitura, o mesmo de antes. E essa orelha foi escrita pela Maria Bethânia Moroso, é, em que ela já adianta essa relação das micro-histórias, das pequenas histórias, e de uma história maior, que vai ser esse jogo que vai permear o livro que a gente vai tratar hoje, né? Que é o La Storia.
Então, no livro da Patrícia Cavalli, ela traz muito o ambiente da casa. Então, coisas que vão acontecendo tanto dentro de casa, nesse ambiente doméstico, quanto nas ruas da cidade. E aí, a gente vai ler juntos esse poema, em que ela também vai falar da rua, e aí já puxa, já adianta também um pouco, antecipando o ambiente que a gente vai falar daqui a pouco, da cidade de Roma. O poema diz assim: Não tenho sêmen para espalhar pelo mundo. Não posso inundar os mictórios nem os colchões. Meu sêmen avaro de mulher é muito pouco para ofender. O que posso deixar pelas ruas, pelas casas, pelos ventres infecundados? As palavras, muitíssimas palavras, mas já não se parecem comigo. Se esqueceram da fúria e da maldição. Se tornaram donzelas, um pouco mal faladas talvez, mas sempre donzelas. Então, nesses versos, ela faz eu acho que ela já começa se colocando, então ela afirma: não tenho sêmen para espalhar pelo mundo. E aí depois a gente vai, logo nas primeiras cenas do romance, em que a Ida sofre o estupro pelo soldado nazista, que a gente já tinha adiantado e falado um pouco no encontro passado. Então, o sêmen também vai ser um elemento que já vai aparecer logo nessa primeira cena de violência que aparece no livro. E aí ela afirma, né? Não tenho sêmen para espalhar pelo mundo. Não posso inundar os mictórios nem os colchões. Então, o que que sobraria para esse corpo de mulher? O que que ela pode deixar? O que que ela pode espalhar pelo mundo, né? Porque o sêmen, como é líquido, então ele também tem essa imagem de justamente de se espalhar. E aí aqui ela está pensando o que que resta para essa mulher, né? Para esse corpo. Então, o que que eu posso deixar pelas ruas, pelas casas, pelos ventres infecundados? E aí também a imagem do ventre, né, que também vai aparecer no romance. E aí ela diz: as palavras, muitíssimas palavras, mas já não se parecem comigo. Se esqueceram da fúria e da maldição. Se tornaram donzelas um pouco mal faladas, talvez, mas sempre donzelas. E é como se ela também trouxesse uma imagem dessa donzela, né, essa mulher mais frágil, que tem que tem essa característica da fragilidade. Então, ela é tão como que esse corpo de mulher ele pode se colocar no mundo? Como que ela vai habitar esse mundo e vai habitar o seu próprio corpo, né? Então, são questões que a gente vai tratar hoje falando da Ida, que é a protagonista do La Storia. E aí, eu começo também essa aula, esse encontro, trazendo uma outra referência que é do livro do Didi Uberman, que se chama Cascas, que é um livro em que ele é um livro, é esse branquinho aqui, bem curtinho, que ele narra a visita dele no campo de concentração de Auschwitz. Ele faz essa visitação no campo, e essa imagem que eu trouxe aqui das cascas é uma das imagens que compõe esse livro. Então, o livro ele vai misturar, né, ele faz essa relação muito forte com as imagens também, do que ele está falando e do que ele fotografou nessa experiência de visita ao campo de concentração, que também traz o ambiente da guerra, que vai ser central dentro do romance da Elisa Morante. E tem um certo momento, uma certa passagem do livro em que ele fala: a casca é irregular, descontínua, acidentada. E aí, essas três palavras vão ser importantes se a gente pensa em qual que é esse corpo que aparece, tanto, não tanto da Ida, mas de outros personagens também. Que corpo é esse que vai aparecer, né? Esse corpo de mulher. Então, irregular, descontínuo e acidentado. E também o próprio corpo do romance, porque se de um lado ela traz é, esse grande arquivo que a gente estava comentando antes também, né, no comecinho, esses manuais, esse manual histórico do que está acontecendo durante aqueles anos da guerra. Por outro lado, ela contrapõe a essa grande história, essa macro história, e ela está narrando as vidas pequenas daquelas pessoas que estão sofrendo, né, pelo contexto bélico.
E é interessante a gente pensar também que o livro chama A História, e a história com H maiúsculo, né? E ela não vai trazer o corpo protagonista dessa história é o corpo de uma mulher. Junto também, depois, com o corpo do Zep, que é o filho dela, que é esse corpo que é o corpo de uma criança, mas como elemento central vai aparecer o corpo dessa mulher. E toda a narrativa, toda a estrutura da narrativa, ela vai se pautar nesse tempo, nessa história que é uma história acidentada, é uma história irregular e descontínua, né? Então, eu acho que esse fragmento do Cascas, e que é um livro que ele vai trazer essa visita que ele faz no campo de concentração, mas de um ponto de vista olhando para as cascas, então olhando para o resto, né? Se na aula passada a gente estava falando sobre o personagem do Calvino, que era o Marcovaldo, que ele olhava para essas matérias meio restos, e que ele se interessava por aquilo, então o olhar dele estava. O olhar dele era um olhar que não era treinado para ver o que a gente geralmente vê, né? Então, um olhar muito técnico, quase de novo, o gesto da Macabeia datilografando no livro da Hora da Estrela. Mas é um olhar que vai olhar para a casca, que vai olhar para um cogumelo que está nascendo ali no chão. E aí, a gente, é, na leitura do La Storia, é preciso que a gente desenvolva esse olhar justamente porque ela traz essa contraposição entre uma grande história, e provavelmente a história narrada pelo ponto de vista dos vencedores, e as micro-histórias que são daqueles corpos ali pequenininhos, frágeis, quase transparentes, que também têm suas histórias para contar. Então, investigar como se a gente tivesse nesse olhar do Marcovaldo. E aí o Didi Uberman ele vai trazer essa atenta observação das cascas de bétulas de Auschwitz. E aí ele se indaga, né, que como que esse espaço de Auschwitz, que foi um lugar de tanta violência, ele pode ter se tornado quase um lugar museu, um lugar barra museu, e comercializado também, né? Então ele também tece muito ele está muito num posicionamento crítico também em relação a como a gente enxerga, como a gente pode olhar e falar daquele lugar. E aí, então, justamente tem essa contraposição entre essa história linear, maiúscula, né, que é quase um progresso, uma linha, como se fosse uma linha reta, e essas histórias menores, que são histórias fragmentadas, que são histórias de ruínas, né? Então, a imagem dessa Roma que ela traz no romance não poderia ser uma imagem de uma cidade inteira, porque ela tá em destroços, né? Ela tá quase se decompondo. E aí acaba que existe quase um processo de contaminação mesmo entre os corpos que aparecem no romance e o corpo da cidade, né? A cidade também é vista enquanto um corpo. E aí, nesse fragmento ali, é o iniciozinho do livro, que é a epígrafe, que eu comentei no encontro passado, que é, né, ela está escrevendo para essa figura desse analfabeto. E aqui a gente tem um deslocamento, justamente porque ela também traz, além dessa dedicatória, dessa epígrafe, dedicando a escrita dela para os analfabetos, ela traz esse verso de um poeta que é peruano, né? Então, ela desloca justamente esse olhar, porque as histórias dos manuais que ela está trazendo no início de cada capítulo é uma história das grandes nações que fazem parte da Europa, sobretudo, né? Então, aqui, logo na epígrafe, ela também é, percorre esse deslocamento para as margens e acaba trazendo uma poesia que
que tá do lado de cá do Atlântico, né? Não tá do lado de lá. E aí, essas imagens que eu trouxe, que eu acho que, que falam muito, assim, elas têm muita relação com esse livro da Elsa, porque essas obras, né, são da artista plástica da Adriana Varejão, que é do Rio de Janeiro, e ela tem esse trabalho, ela desenvolve esse trabalho com esses azulejos, e que trazem, e que não são, e que é isso, que não são azulejos que compõem um quadro inteiro, um quadro liso. Não. Esses azulejos, eles estão todos com fissuras, com rachaduras. É mesmo quase como se a gente pegasse, se a gente pegasse o fragmento do Cascas, caberia para falar dessa imagem, que é uma imagem descontínua, é uma imagem irregular. Então, e esse caminho que ela faz é também o caminho que a gente é convidado a seguir no La Storia, né? E aí, nessa imagem aqui do canto, em que aparentemente tem um corte, e é como se a gente estivesse vendo dentro, né? Então a gente tem essa cor vermelha, e parece uma coisa um pouco essa matéria de dentro que a gente tem acesso com esse corte. E esse corpo, então, se a gente pensar nesses azulejos também como corpos, né? Esse painel é também um corpo que ele tá aberto, ele tá fissurado. Então, claro que aqui são imagens também muito fortes. Eu acho que as imagens que a Moranti traz no livro desses corpos, o corpo da Ida, ele é um pouco mais, ele aparece um pouco mais sutil, né? Ele é quase transparente, como se fosse que se aproxima muito do corpo da Macabea, mas ainda assim como se tivesse esse corte mesmo e esse organismo vivo. Então o corte ele também vai pressupor, ele vai causar uma abertura em que o corpo ele vai estar em um contato direto com o fora, né, com o ambiente. Então ele vai estar muito atravessado por aquilo que está fora. E eu acho que essas obras da Adriana justamente trazem essa sensação de cortes e ao mesmo tempo da gente estar acessando algo que está dentro, né, e que está muito exposto. E aí, eu trouxe uma fala de um crítico de arte brasileiro, em que ele fala o seguinte: ele está tratando, né, das obras da Adriana, e ele fala assim: havendo um corpo, este pode craquelar, ferir-se. Então, é quase como se fosse essa condição. Então, o corpo, ele está ali. E sendo o corpo um organismo vivo e ele também está ele está em contato, então o sujeito também está sujeito às outras pessoas e ao ambiente em que ele está inserido, né? A gente não se faz sozinho, a gente não está vivendo sozinho aqui. E justamente o contato dos corpos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, nesse caso, a gente vai ver também que essas fissuras também não são tão ruins, porque pode ser que uma abertura dessa tenha justamente uma brecha para a vida ser vivida de uma outra forma. Por exemplo, através da infância, que é um elemento muito presente na obra da Morante, principalmente no outro livro dela, que é o A Ilha de Arturo, né? E, e que vai aparecer, por exemplo, na figura do Zep, que é essa criança, né? Que é o filho dela gerado da violência do estupro. Então, eu acho que essa frase traz um pouco, convida a gente a pensar que também esse corpo, ele pode se craquelar, ele pode se esfarelar, mas ao mesmo tempo, essa ferida ou essa abertura também pode trazer
uma possibilidade, né? E que a gente vai descobrindo. E aí, então, a gente entra no romance, né? A primeira página, como eu tava falando no encontro passado, a estrutura do romance, ela... Eu só vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, para desligar, para na hora da gravação não... Só para não aparecer o... Para não ter problema ali nas falas. É, mas então, no início do romance, em que ela vai trazer, logo no início de cada capítulo, como se fossem alguns manuais históricos em que ela está narrando o que está acontecendo. E aí, a montagem do livro é esse grande mosaico que ela faz entre a grande história e as histórias menores dos personagens. Essa primeira página, ela diz o seguinte. É, 1900, 1905. E é interessante também a presença das reticências, que vai ser uma pontuação que também vai terminar o livro. Então, como se o livro tivesse nesse limbo temporal, nem sem bem um início, né, demarcado, e também sem um final, como se aquela história também continuasse. Diz assim, as últimas descobertas científicas sobre a estrutura da matéria marcam o início do século atômico. E aí depois ela migra para 1906, 1913. Não há muitas novidades do grande mundo. Como já aconteceu em todos os séculos e milênios que precederam na Terra, o novo século também se rege pelo conhecido e imutável princípio da dinâmica histórica. E aqui é muito interessante porque ela já traz um pouco, quase num tom de brincadeira, e ela coloca: para uns o poder, para outros a servidão. Então, ela também já está trazendo esse elemento de contraposição, justamente daqueles que têm o poder, daqueles que estão falando, que têm voz, e das outras pessoas que são quase cobaias do que está acontecendo. Esse livro tem muitas citações, né? Ela traz muitos fragmentos que não são dela, e um deles ela fala que essa história também é dessas cobaias que morrem, mas não sabem por quê. Quase como se tivesse uma ingenuidade dentro dessas vidas, como se aquelas vidas estivessem sendo vividas, mas não tanto dentro de uma consciência das suas subjetividades. Então, nessa primeira página, ela já introduz esse contexto histórico e já vai pincelando um pouco do que vai vir pela frente. Esse fragmento, ele está dentro de um livro, que é esse livro enorme aqui, que chama L'anno della storia, 1974-1975. Il dibattito politico e culturale sul romanzo di Elsa Morante, cronaca e antologia della critica. Nesse livro, que é enorme, a Angela Borghese, que é essa autora, ela vai reunir todos os escritos críticos que saíram do La Storia, né? Entre o ano de publicação, que é 74, e o ano seguinte, 75. E tem esse fragmento do Paulo Pasolini, que inclusive era muito amigo da Morante, em que ele diz assim: o conjunto do romance se configura como um confronto entre a vida e a história. Entre um capítulo e outro do romance, concebidos por anais, existem de fato breves suplementos que resumem os acontecimentos históricos objetivos, com estilo de manual, de 41 a 67. No primeiro livro, essa é uma ideia, digamos, estrutural, extraordinária. Por quê? Porque a vida que se opõe à história é uma vida de mortos, e, portanto, uma vida não exaltada e instrumentalizada como tal. Existe uma real incompatibilidade entre essa e a história. Então, aqui, ele está falando, ele justamente está tratando desse, desse jogo, né, desse contato entre essa grande história
e como se as vidas que ela tivesse narrando no livro, como se essas vidas fossem vidas de quase vidas mortes, assim, quase como se essas pessoas tivessem as suas vidas justamente instrumentalizadas, né? Que essa é uma palavra que ele traz e que também vai aparecer se a gente pensar no Romance da Hora da Estrela, né? O que é a personagem da Macabea? Ela tá completamente imersa nesse contexto que tá usando ela como um instrumento, como um mecanismo dentro daquela sociedade e da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, os corpos que fazem o La História também passam por esse processo de dessubjetivação, né? Eles são despojados da subjetividade, justamente para poder fazer parte dessa grande engrenagem, né? E aí aqui também um trecho do Benjamin que ele fala, né, que a tarefa de escovar a história a contrapelo, que é justamente a proposta da Morante. A gente vê essa história do contrário, né, fazer um movimento contrário para perceber o que tem embaixo, né? Que casca é essa? Que cogumelo é esse que está nascendo na árvore? A gente tem que treinar o olhar para ver outras coisas e não para ver aquilo que está na nossa frente e que a gente já tem conhecimento, a gente já sabe, né? Já se fala sobre isso. E aí a gente começa então no primeiro capítulo do livro, em que ela já faz ela já situa o leitor dentro desse contexto, desse ambiente que é muito físico, né? Então ela diz o seguinte: num dia de janeiro do ano de 1941, um soldado alemão, de passagem, aproveitando uma folga, encontrava-se sozinho, perambulando pelo bairro de São Lourenço, em Roma. Eram mais ou menos 2 da tarde, e àquela hora, como de hábito, pouca gente circulava pelas ruas. Além do mais, nenhum dos passantes olhava para o soldado, porque os alemães, ainda que companheiros dos italianos na Guerra Mundial de então, não gozavam de popularidade em determinadas periferias proletárias. O soldado não se distinguia dos outros da sua companhia. Alto, muito louro, com a costumeira postura de fanatismo disciplinar e principalmente devido à colocação do cap de um desafio provocador. E é muito simbólico também que o primeiro capítulo, né, depois daquela descrição altamente histórica que ela traz dos anos da guerra, ela começa o livro falando desse personagem, que não vai ser um personagem central, mas é como se fosse aquilo que vai desembocar na inteira narrativa, né? Então, a presença desse soldado em janeiro do ano de 1941, então a gente tem um tempo muito bem determinado, e o contexto do bairro de São Lourenço, em Roma, que esse soldado está ali andando, perambulando. Então, os corpos que estão presentes no romance, se a gente pensa na história, né? Porque eu acabei não trazendo um resuminho, né, do livro, mas o livro é a história de uma mulher que se chama Ida, que ela é professora primária, e o livro inteiro se passa, é a história dela, da vida dela, e da família e aí dos outros personagens que vão cruzando o caminho deles, né? Se passa na Segunda Guerra, dentro da cidade de Roma. Então, esse corpo da Ida, ele vai ser quase como se fosse um corpo vestígio, porque não é um corpo que pode viver na sua inteireza. Não, ele está dentro de um sistema violento, né, de um sistema de guerra, e que esse corpo ele não pode se apresentar de uma forma que seja total. Então, se a gente lembra da imagem da Adriana Varejão, aquele mosaico e que ele tem aqueles cortes, é como se fosse isso, assim. Então, é um corpo que ele não poderia ser inteiro, né? Porque essa cidade, o lugar onde ela tá,
é também uma cidade ruína, é uma cidade que está sendo destruída, né? Que está sendo bombardeada. Então, dentro da cidade isolada, saqueada e apertada pelo cerco, a verdadeira dona era a fome. Então, a fome também é um outro elemento que aparece muito no livro, porque esses corpos, vestígios, eles também são corpos desnutridos, eles são quase quase não tem fisicidade, assim, é quase um corpo que é, que vai desaparecendo. Então, aqui tem mais um trechinho, é, e que ele diz o seguinte. Quando ele fala da Ida, ele fala, né? Seu principal relacionamento com o mundo sempre fora e continuava a ser, tivesse ela ou não conhecimento disso, uma sujeição amedrontada. Os únicos que na realidade não lhe causaram medo tinham sido o pai, o marido e mais tarde talvez os alunos. Para ela, todo o resto da humanidade representava uma insegurança destruidora. E aí, um pouquinho ali mais para baixo. A estranheza daqueles olhos recordava muito mais a estupidez misteriosa dos animais. Então, a gente já. Aqui ela já está trazendo também essa relação muito forte com a animalidade que vai aparecer no romance. Que sabe, então, esses misteriosa dos animais que sabem o passado e o futuro de cada destino, não com a mente, mas com o sentido de seus corpos vulneráveis. E aí tem uma fala da Butler em que ela traz que os nossos corpos são vulneráveis a pessoas e a instituições. E é justamente o que acontece no Lastória, né? Chamarei esse sentido, que é comum a eles e confuso nos outros sentidos corpóreos, sentido do sagrado, entendendo-se para eles por sagrado o poder universal que pode devorá-los e exterminá-los, pela culpa de terem nascido. E aí ela começa uma descrição muito minuciosa. Esse livro também, é, isso é importante de ser considerado também, porque então, o livro é quase como se ela se colocasse essa empreitada de dar conta dessa história. Então, tanto da história monumental, quanto da história dessas vidas menores. E, ao mesmo tempo, então, para isso, ela também usa uma linguagem que é muito detalhista. Então, tem muita descrição. O livro tem mais de 600 páginas, que, inclusive, quando ele foi publicado na Itália, isso, e que ele se tornou um caso literário, porque foi considerado um best-seller, teve muitas vendas, e, e aí, né, como eu estava comentando também no encontro passado, também sofreu muitas críticas. E uma das críticas era que o livro poderia ter. Teve um crítico, por exemplo, que falou que o livro poderia ter sido reduzido para metade das páginas. E essa redução justamente, porque ele é um pouco prolixo, às vezes é um pouco redundante, mas também essa redundância, porque ela também ela se vale de uma linguagem muito minuciosa, que está tentando abarcar todas aquelas histórias, né? Então, quase como se ela fizesse um manual, um grande manual, só que esse manual vai ser da vida de pessoas, né? Vai ser de subjetividades e não de uma história que é grande, que é uma história das grandes nações, dos grandes países, né? A gente está tratando aqui de corpos vulneráveis e frágeis. Então ela começa essa descrição, ela fala: Ida nascer em 1903, sob o signo de Capricórnio, que inclina a indústria, as artes e a profecia, mas também, em determinados casos, a loucura e a estupidez. Era medíocre de inteligência, porém foi uma estudante dócil e diligente nos estudos, e jamais repetiu um ano. Não tinha irmãos e nem irmãs, e os pais ensinavam os dois na mesma escola elementar de Cosenza, onde se tinham encontrado pela primeira vez. E aí ela faz essa descrição. Então aqui já aparece, né? Ela fala medíocre de inteligência, uma estudante dócil. Então todas essas palavras e aí quase como se a estranheza daqueles olhos com a estupidez misteriosa dos animais. Então
todo esse léxico que ela está usando vai dando indícios, vai montando esse corpo que ela tá trazendo e que vai ser o corpo protagonista do livro. Um pouco mais para frente, ela diz: é, jamais vira um único adulto despido, pois seus pais nunca se despiam diante dela, e até mesmo do seu próprio corpo sentia um pudor enorme, até quando estava consigo mesma. Nora tinha avisado tão somente de que para gerar as crianças, o homem deve penetrar com o seu corpo no de sua mulher. É uma operação, então, né, é quase é uma operação, é mecânico. É uma operação necessária, a qual deve se submeter docilmente e que não é muito dolorosa. E Ida desejava ardentemente ter um filho. Então, quando ela se casa, é, tinha essa tinha essa relação muito de pudor. Então, quando ela vai ter a relação sexual com o marido, e esse marido, que é o Alfio, depois ele morre, ele vai pra guerra, e aí ele acaba morrendo, e aí depois ela sofre o estupro e a história vai se desenrolar. Então, esse homem que deve penetrar, então, enquanto a Patrícia Cavalli dizia, né, não tem o sêmen para espalhar pelo mundo. Então, aqui é justamente essa relação. Um homem que vai penetrar essa mulher com o sêmen, e é isso que vai acontecer. Então, é mecânico. É justamente ela é um corpo dócil que vai se submeter àquele gesto, àquela ação, né? E então a relação com o corpo que ela tinha vai começar a se dar aqui nessas primeiras páginas do livro. Então, esse corpo aberto no espaço que eu trouxe de uma canção do Caetano, né, que é o Menino do Rio, que ele fala o corpo aberto no espaço, que também é o corpo que a gente estava falando no início, que é um corpo que justamente ele está vulnerável às pessoas e às instituições, e às histórias e à grande história. Então, esse corpo de imagem, essa ruína, essa imagem incompleta, os corpos transparentes, e aí o que a operação também da escritora, da Morante, que ela está tentando fazer, é a escrita como também uma tentativa de dar corpo para esses personagens, né? Para essa mulher. Deixa eu ver só o chat. É interessante também como a construção. A Ana Luísa estava falando. É interessante também como a construção remete à obra de Varejão e esse corpo atravessado pelo de fora e pelo de outro. Exato. É, e esse de fora, e ali também eu acabei trazendo os tremores, né? A Ida, ela tinha uma doença, então ela sofria de alguns tremores, e o Zepe, que é o filho, ao final do livro, é diagnosticado como se ele tivesse alguns ataques epiléticos. Então, esse corpo, ele sofre um tipo de tremor, e ele vive esses momentos de descontrole, assim, né? Então, deixa eu ver mais um comentário da Ananice. É interessante como a Amarante narra em primeira pessoa, embora de modo muito... Exato, a narradora, né? E é uma narradora, quem tá narrando o livro é uma narradora mulher, porque tem uma passagem em que ela coloca acho que é quase no final, da metade para o final, tem um fragmento em que ela coloca no gênero, ela faz essa distinção de gênero no gênero feminino, né? Então a gente consegue descobrir que é uma narradora. Então, a tentativa da Morante ela tá escrevendo para dar corpo para esses personagens, né? E se a gente também pensar porque o próprio livro, também como um corpo, é um grande corpo, que é um calhamaço, né? São muitas e muitas páginas. Então, ela também tá como se ela estivesse tentando exteriorizar corporificar esses pequenos corpos, né, dos quais ela tá falando. E aqui, mais um fragmento do início, na página 81, em que ela diz:
falando da Ida, né? Ela nunca entrara em intimidade com seu próprio corpo, chegando ao ponto de nem olhá-lo, nem mesmo quando se lavava. Então, esse gesto primário, assim, né, de tomar banho, de se lavar, tem uma completa, quase um descolamento entre ela e o próprio corpo, assim. Então, como se ela não, quase como se ela não tivesse habitando aquele corpo, né? Porque tem essa longura, assim, esse desvio desse olhar. E ela continua: seu corpo crescera juntamente com ela, mas como um estranho. Nem mesmo na sua adolescência fora bonito. Tornozelos grossos, os ombros estreitos e o busto precocemente desenvolvido. A única gravidez que apanhara fora suficiente, como uma moléstia, para deformá-lo para sempre. E aí também falando, né, esse corpo que não tem uma forma, que é um corpo em decomposição deformado. Em seguida, na sua viuvez, jamais pensara que alguém poderia usá-lo como um corpo de mulher para fazer amor. Com seus quadris grandes demais e magro em todo o resto, o corpo transformara-se apenas num peso a carregar. E a palavra peso também vai aparecer depois quando ela fala do Zepe, que o corpo desse menino não, não tinha corpo, então era um peso, e aí ela traz essa imagem do corpo que se apoiava sobre o lençol, e quando a gente tira o lençol não tá nem marcado, porque esse corpo não tem peso suficiente para poder marcar o lençol. Agora, depois daquela fatídica tarde, e aí essa página aqui é depois da cena do estupro, né? Agora, depois daquela fatídica tarde, sentia-se ainda mais sozinha em companhia de seu corpo. Enquanto se vestia nas madrugadas ainda escuras, quando precisava fazer alguns gestos íntimos, como abotoar o sutiã ou prender as meias, começava a chorar irresistivelmente. E aí aqui também tem uma é triste, né, esse fragmento, assim, porque ela traz esse quase um sujeito anulado de si mesmo dentro do próprio corpo e também então é um gesto tão íntimo, ela tá num momento tão íntimo com o próprio corpo e ela começa a chorar, quase como se de algum jeito então ela tem uma subjetividade. A Macabeia da Clarice também tem a subjetividade dela, que aparece em alguns momentos. Então, quando a Macabea chora também, né? E aí, se a gente pensa nesses líquidos que a gente estava falando antes, o sêmen, o choro, são todos líquidos, né? São todos, são água. E aí aqui é como se ela tivesse também acessando e trazendo esse corpo através do choro. Então, a subjetividade da Ida, ela aparece através do choro, através dessa emoção que ela sente e que escorre pelos olhos, né? Nesse momento tão íntimo. Aqui é um outro trecho em que ela diz: não foi difícil para Ida esconder o seu estado. Então, quando ela sofre o estupro, engravida, né? Mesmo com o progredir da gravidez. O corpo, que já era mal feito e desproporcional desde a cintura até a bacia, e aí tem um pouco ela cria um pouco essa imagem também do corpo da Ida meio desproporcional, meio desengonçado, assim. Quase não deixava ver a mudança, que além disso não era grande. Certamente, a criaturinha mal nutrida e secreta não podia ser nada mais do que um peso, um pequeno peso, não exigindo muito espaço. E ela passa, né? Porque ela sofre o estupro e ela não poderia aparecer grávida para as outras pessoas ali, para vizinhantes, para o filho dela, que é o Nino, que era o filho que ela já tinha. E essa gravidez ela se desenvolve quase numa espécie de surdina, assim, porque ninguém sabe, só ela sabe. E ela esconde, ela tá sempre
nesse movimento para dentro, né? Um movimento interno de ir se escondendo. E tem uma cena que eu acabei não trazendo o fragmento, mas tem uma cena do livro em que ela, no momento do parto do Zepe, em que a Ida tá ali a parteira, que é o mesmo, recebe o mesmo nome que ela, e a parteira tá ali fazendo, ajudando ela a parir o Zepe, e a Ida é tanta vergonha daquele corpo, e também mais um momento de muita intimidade com o corpo, muita exposição, e ela tem um gesto quase de proteção, assim, quase instintivo, que ela se agarra nos lençóis. Então ela tá num momento de completo descontrole também, né? Se a gente e que aparecem em alguns, através de alguns momentos. Esse momento é um deles. A questão do tremor, dos tremores que o corpo da Ida sofria e o corpo do Zep mais tarde também vai sofrer esses ataques epiléticos. E no momento ali do parto, que é o momento em que, né, acontece esse descontrole, mas ela tá tamanho medo que ela tá sujeitada àquela condição de vergonha. Então ela se agarra nos lençóis para não aparecer, né, pro corpo dela não ficar exposto. E aí ela faz esse gesto assim. E o corpo é quase tão pequenininho, né, meio mal formado, meio pequeno, que não é difícil ela esconder uma gravidez. Então, pensem, né? Uma gravidez, a barriga crescendo e ela naquela condição de precisar esconder aquele outro corpo, não. Então, um corpo que está gerando, o corpo da mulher, o corpo da Ida, aquele peso de corpo, e dentro dela tem um outro corpo que também é um corpo muito pequeno, muito frágil, muito leve, né? Então, quase como esses dois corpos também, eles apresentassem essa similaridade, assim, essa fusão, porque como que uma mulher assim, como a Ida, poderia gerar uma criança diferente, né? Como que um outro corpo diferente, de uma outra forma, pudesse sair desse corpo dela. Não teria como. Esse trecho, ela ela diz o seguinte: a sua vida sempre tinha sido, salvo aquelas felizes noites dos alarmes, solitária e isolada. Então, justamente, o contexto, né, só para a gente não perder de vista o contexto da cidade e o contexto histórico, então, bombardeamento na cidade de Roma, por todos os lados. Eles começam o romance vivendo no bairro São Lourenço, que é um bairro de Roma, e depois eles se mudam porque o prédio em que eles moravam dentro de um apartamentinho. E, inclusive, os primeiros meses de vida do Zepe vão ser dentro daquele espaço muito reduzido do apartamento em que eles moravam. E aí, depois eles se mudam para um outro bairro, que mais para frente a gente vai ver também, é, em que o Zepe vai se desenvolvendo e vai entrar em contato com pessoas, porque até então ele estava circunscrito naquele ambiente muito fechado da casa em que eles viviam, na presença da cachorra. E aí diz o seguinte, né? A sua vida sempre tinha sido, salvo aquelas felizes noites dos alarmes, solitária e isolada. E agora acontecia-lhe a sorte sublime de ver-se, noite e dia, no meio de uma porção de gente. Então, aqui é quando eles já estão nesse outro dormitório, nesse outro lugar, outro bairro, em que eles estão se protegendo da guerra. E aí é muito bom, porque ela fala, no meio de uma porção de gente. Chegava a parecer que estava louco, apaixonado por todos. Então, aqui aparece, é como se a gente tivesse uma interrupção, talvez, assim, uma pausa naquela história muito sofrida, e o olhar do Zepe vai aparecer na narrativa. E, então, pensem, né, aquela criança
que tinha sido criada dentro daquele ambiente doméstico pequenininho ali, não tendo acesso a pessoas, ao mundo lá fora. E aí, quando ele tá dentro desse dormitório, que por mais que fosse numa condição muito ruim, porque eles estão se protegendo de uma guerra, né? Não é como se estivesse visitando outras pessoas, não. O contexto é muito difícil, o contexto é muito duro, mas ainda tem essa ingenuidade, né? Tem um olhar da criança que ele tá maravilhado, então ele tá ali apaixonado pelas pessoas com que ele tá entrando em contato, e aí tem essa imagem que ele parecia chegar a estar muito louco, muito apaixonado por todo mundo, assim, tem essa euforia desse corpo pequenininho do Zep entrando em contato com os outros corpos, né? E aí tem uma outra situação, mesmo dentro da cidade, algumas vezes acontecia por um segundo que todos os ruídos e todas as figuras em volta de Giuseppe uniam-se, subindo num balão para um voo incrível, na direção do último grito do silêncio. Quando ele cobria o rosto com as mãos, com um sorriso igual ao de um ceguinho atento em acompanhar um som maravilhoso, significava que o seu pequeno organismo, todo, inteiro, escutava aquele coro ascendente, que na linguagem da música, que ele desconhecia por completo, se intitularia como uma fuga. E aqui também tem alguns elementos da música que vai aparecer, que a gente vai trabalhar também no Romance da Hora da Estrela na semana que vem. Era sempre a mesma lembrança que voltava até ele sob formas diferentes. Então aqui também tem essa interrupção. Ela traz esse contexto da cidade, então o barulho das cidades, o bombardeamento, as bombas sendo lançadas, mas essa criança, né, o corpo dessa criança tá atento a outras coisas. Ele tá, ele faz essa suspensão desse, desse contexto, porque justamente a infância permite isso, né? A infância tira a gente ele ainda não tá imerso na linguagem, numa vida mecânica instrumentalizada e totalizante, e ele consegue, então, a figura do Zep é muito central, porque ela consegue, ela traz essas rupturas, essas brechas que vão ser abertas. O fundo nesse slide é uma obra do Lúcio Fontana, que é um artista em que ele brinca com a tela. Ele faz rasgos na tela, né? Nessas telas pintadas. E aí aqui eu trouxe, que também conversa com as obras da Adriana Varejão, justamente como essa fissura, né? Esse corte também como um corte de, de suspensão daquele cenário violento e de abertura para uma outra possibilidade de vida, de olhar, de sentir, né? Então eu acho que a figura do Zep através da infância traz muito isso para a narrativa, né? Através dele que a Morante está trazendo a, esse outro lado também que não é só uma vida cruel, uma vida dessubjetivada, né? Também esse corpo também é capaz de sentir outras coisas. Aqui tem dois fragmentos em que a gente tem muito a questão da geografia, né, das cidades. Então, diz o seguinte: durante o decorrer de todos esses acontecimentos, Ida e o Zep tinham continuado a morar nos limites do território de Pietralata, que é para onde eles vão se proteger da guerra, né? No abrigo para as vítimas dos bombardeios que os tinha acolhido naquela primeira noite. Pietralata era uma zona estéril do campo,
na periferia extrema de Roma, onde o regime fascista havia instituído, alguns anos antes, uma espécie de aldeia para os rejeitados, ou seja, famílias pobres expulsas pelas autoridades das suas antigas residências no centro da cidade. Então aqui ela traz essa dimensão muito física, a gente consegue ter a imagem e marcar dentro dessa cidade aonde eles estão. Então aqui no romance italiano, a cidade ela cria, ela toma forma, ela toma um corpo muito físico, muito material, assim, muito visual. Enquanto que a relação da cidade na Hora da Estrela, que é o romance que a gente vai ver semana que vem, é uma cidade muito mais que se apresenta muito mais através de sons e de outros elementos do que de forma visual, que é o que acontece no La Storia. Então a gente tinha o bairro de São Lourenço, que é onde começa a ser ambientado o romance, e depois eles se mudam para Pietralata. O Zeppe quis calçá-las logo, o que foi muito bom, pois assim que saíram da sapataria, próxima à estação, os vestígios arrasadores dos bombardeios ficaram evidentes por todo lado. Porém, ele, muito atento aos próprios pezinhos, nem se deu conta disso. Então, aqui também tem mais um fragmento que mostra essa quase como se o Zepp ele estivesse vivendo num mundo fora daquele mundo, né? O mundo dele, é o mundo da infância, que permite esse esse olhar que ainda não está contaminado. Então, enquanto o corpo da Ida já está tomado por aquele contexto, o corpo do Zepp não. O corpo do Zepp, ele é capaz de viver uma outra vida, né? Ainda que seja também um corpo que sofra por aquelas violências, mas ainda assim ele conserva, e permite criar essas brechas. Então, depois, mais pro final do romance, eles se mudam para um outro bairro, e aí tem esse fragmento, né? O Testaccio não era um bairro da periferia, como São Lourenço. Embora a maioria dos seus habitantes fosse constituída por operários e trabalhadores, apenas umas poucas ruas os separavam dos bairros burgueses. Os alemães, que quase nunca apareciam em Petralata e no Tiburtino, eram aqui mais numerosos. A presença deles transformava o percurso diário de ida numa pista rotativa, onde ela mesma, alvo irrisório, era assinalada por faróis, seguida por passos de ferro, cercada por sinais. E aqui também tem se a gente estava pensando no poema da Cavalli, nessas ruas da cidade, como que essa mulher pode ocupar esse espaço urbano, né? E aqui esse espaço urbano que tá sendo minado, é, existe todo um percurso. Então, em muitos momentos do romance, aparece a Ida andando pelas ruas. Então, ela trabalhava também numa escola. Então, quando eles se mudam pro bairro do Testátil, ela volta a dar aulas, porque era um bairro próximo da escola. E então, muitas das passagens do livro são cenas em que esse corpo dessa mulher está percorrendo as ruas de Roma. E aí as ruínas aparecem em muitos momentos, né? E aí quando ela traz uma pista rotativa, onde ela mesma, alvo irrisório, então aquele corpo também como um alvo, que a qualquer momento poderia ser atingido, era assinalada por faróis, seguida por passos de ferro, cercada por sinais. Então, esse caminhar também da personagem é um caminhar muito, muito contaminado, muito atravessado por essa violência que tava em volta dela. Um pouco mais para frente, ali na metade do livro,
tem um fragmento em que ela fala: não tinha mais capacidade para pensar no futuro. A sua mente resumia-se no hoje, entre a hora em que se levantava até o momento do toque de recolher. E agora já não temia mais nada. Os decretos raciais, as intimações e as notícias públicas tinham sobre ela o efeito de alguns insetos que voassem à sua volta sem atacá-la. Ficava indiferente quando falavam que Roma estava toda minada e que poderia voar pelos ares no dia seguinte, como se tratasse de uma coisa acontecida havia muito tempo ou fosse um eclipse da lua no espaço. E essa indiferença dela também para a cidade, porque era tamanha violência naquela vida, e quase como se ela também tivesse alheia àquele contexto, né? A única ameaça, e aí tem essa condição, é, deixa eu só ler o comentário do Júlio. A visão de Morantes é sensacional, relacionando a violência do fascismo no corpo da mulher com a violência que o mesmo fascismo trouxe para a cidade. Exato, exatamente. E esse fascismo, então, ele vai aparecer, né? Tanto a cidade como um corpo, tanto esse corpo da mulher também como a cidade. Então, esses dois corpos que se conversam, né? E que estão em diálogo. E aí ela continua, ela fala: a única ameaça em todo o universo para ela era a visão do seu filhinho, que deixara dormindo, reduzido a um peso tão irrisório que nem marcava o lençol, que era o fragmento que eu estava falando antes. Se ao caminhar pela rua acontecesse ver a sua imagem refletida numa vitrina, tudo quanto percebia era uma coisa estranha e sem identidade, com a qual trocava tão somente um olhar espantado, e que logo era desviado. E esse olhar desviado que tá presente desde as primeiras páginas do romance, naquela cena que a gente viu dela, né, enquanto ela se lavava, que ela não se olhava, então tinha essa vergonha, é, esse distanciamento com o próprio corpo, que é ela, porque ela é esse corpo, aparece aqui também. Então, ela se vê nessa vitrine e o que ela vê é quase como se ela não visse. É uma imagem desfeita, que é também, se a gente pensar na Macabea, quando a Macabea se olha no espelho. Então, algumas cenas em que essa outra mulher, né, tá se olhando no espelho, ela, o espelho tá enferrujado, aquela imagem tá enferrujada, ela tá meio despedaçada, tá meio desfocada. Justamente porque esses corpos de mulheres, eles não poderiam aparecer de outra forma. Eles estão vivendo, eles têm essa forma de vida, ainda que em alguns momentos se consiga ultrapassar essa dimensão muito fragmentada e a gente consegue passar para uma sensibilidade, para uma subjetividade que também está presente, também faz parte desses corpos, né? Então, essa mesma expressão via-se nos rostos dos transeuntes matinais, quando passavam um ao lado do outro, todos muito magros, com uma cor terrosa, olheiras profundas e roupas grandes demais. E aí, então, aqui nesse fragmento, aparece muito essa preocupação dela com o filho, né? Ela precisa proteger esse filho, ela deseja proteger esse filho, mas ao mesmo tempo, a proteção dela mesma, então, esse cuidado com ela mesma, a imagem dela já tá quase como se estivesse desfeita, assim, ela já não importa mais. Então, o que interessa é o filho. Então, essa preocupação dela, nesse lugar de mãe, dessa mulher mãe, é também um elemento que vai passar, né, o inteiro romance, assim. E aí, aqui, eu trouxe essas duas fotos, essas duas imagens que a Isabela gentilmente me cedeu. É, a Isabela que também está fazendo o curso, e ela mora na Itália,
E aí, por coincidência, hoje ela fez essa visita na Biblioteca Nacional de Roma, em que tem essa exposição aqui, nessas duas fotografias, são fotografias que estão na biblioteca e que são fotografias do apartamento onde a Morante viveu, né? Onde ela escreveu o romance. E, e aí também, junto dessas duas fotografias, em que, né, aparecem os livros, ali todo esse ambiente doméstico também que ela estava inserida, que também vai estar marcado. Depois eu vou mostrar para vocês um mapa, daí a gente se situa melhor. E aqui é uma outra fotografia que a Isabela me passou, né? Muito simbólica, que eles fizeram a reprodução como se fosse uma representação de como era ali essa parte do apartamento, o escritório, né? Então aqui a gente consegue ter uma ideia visual, já que o romance também é muito imagético, a gente cria muitas cenas. Eu achei interessante também mostrar para vocês o lugar, né? Se a gente está falando tanto de Roma, da cidade em que esses personagens estão inseridos, aonde também está escrevendo, o lugar que essa escritora também está inserida e está ambientada, né? Então, aqui nessa foto tá essa reprodução que provavelmente é muito similar ao que era, né? Onde ela morava. Então, mas a gente vai caminhando um pouco para frente do livro, e aí tem esse fragmento. Parecia-lhe incrível que numa cidade imensa como Roma não fosse possível arranjar alguma coisa para encher aquela barriguinha tão pequenina. E aqui ela está falando dessa preocupação com o Zepe, né? Então, aquele menino tão frágil. E eu acho que essa citação traz muito a dimensão, então, que passa, que vai construir o livro, assim, dessa cidade que é tão grande, que é tão cheia de lugares, que é tão cheia de gente, que é uma cidade imensa, mas que ao mesmo tempo não tem lugar para esses sujeitos, né? Então, é também uma cidade, como o Rio de Janeiro da Macabea, é também uma cidade que é toda construída contra esses sujeitos, né? É feita, ela é arquitetada, e aqui muito do ponto de vista histórico, não arquitetônico, né? Para ser uma cidade, para ser um ambiente que violente essas vidas, né? Que atravesse elas, que cause essa imagem das fissuras. Então, como que numa cidade tão imensa, tão grande como Roma, não era possível arranjar alguma coisa de comer para aquele personagem, né? Para aquela criança ali. É quase uma um paradoxo, assim, como que era possível, né? A narradora tá se perguntando, na verdade, como que é possível isso acontecer. É, E só aqui no Zoom. E aqui ela tá falando, no dia seguinte, apareceu nos jornais a notícia policial. Então, aqui a gente tentou dar conta apresentar esse corpo, então, a relação que, que esses corpos, né, e sobretudo esse corpo de mulher, vai ter com a cidade, é uma relação muito, muito justaposta, como se elas estivessem imbricadas mesmo, e não só os corpos, como também as duas histórias, né? As micro-histórias e as grandes histórias, que ela vai criar esse enlace, esse jogo no livro. E aqui a gente está na página 622, então
bem para o final do livro, no último capítulo, é, em que aparece, reaparece muito forte aparece então essa manchete de jornal, né? No dia seguinte, apareceu nos jornais a notícia policial. Doloroso drama no bairro do Testátil. Mãe enlouquece enquanto vela o corpo de seu filhinho. E para concluir, podia-se ler: foi necessário abater o animal. E aí aqui ela continua, né? Este último detalhe, como é facilmente compreensível, referia-se a Bela, que era a cachorra. De fato, como já era de se esperar, Bela, decidida a tudo, desenvolveu uma ferocidade sanguinária contra os desconhecidos, que após terem arrombado a porta, haviam entrado no apartamento da Via Bodoni para executar os seus deveres legais. Ela não permitia de nenhuma maneira que levassem dali o Zep e Ida. Nesse ponto, precisaremos salientar que, segundo se afirma, os animais que se tornam estéreis em geral perdem a agressividade. Porém, Bela, pelo menos naquele momento, evidentemente contrariava essa lei fisiológica. A sua defesa da véspera contra as piratas do rio não tinha sido nada comparada à sua guerra atual contra os novos intrusos. Ela conseguiu sozinha apavorar um destacamento de inimigos, entre os quais havia 2 armados. Ninguém teve coragem de enfrentá-la diretamente. E assim, ela manteve a palavra dada ao Zep no dia em que voltara para casa. Jamais alguém conseguirá nos separar deste mundo. Porque também, no final do livro, a presença desses animais, né? Aparecem dois cachorros na Blitz e a Bella no romance. E aí, no final, a Bella é a cachorra que vai estar com o Zep, que vai fazer passeios pelos bairros de Roma com ele, quando eles já estão fora, eles já estão num outro bairro. Então tem muito essa parceria, essa relação também que não é somente entre humanos e humanos, é também entre os animais e os humanos. E aí, aqui, além da dimensão da questão da infância possibilitar outras formas de vida, a própria animalidade também permite, porque a relação que o Zep ele estabelece com a Bella e que a Bella também estabelece com ele é uma relação de muita troca. Então, os dois eram muito parceiros e como se tivessem mesmo numa relação igual, né? Numa relação ali de afeto. E então, ao longo do romance, e ali mais para o final, tem essas cenas que vão se dar fora, né, pelas ruas da cidade, em que eles estão passeando juntos. E aí, quando a Morante traz, né, que a Bella falou para ele, jamais alguém conseguirá nos separar neste mundo. Então, traz muito essa relação de amor mesmo que eles tinham estabelecido juntos, assim. E aí, ali mais pro final, que ela fala, Idutsa, que era o nome verdadeiro da Ida, né? Teve um ligeiro estremecimento de cabeça ao som do tiro que abateu a cadela, e parece que esse foi o último estímulo que causou qualquer efeito sobre ela até a morte. E essa palavra também, 8h55, né? A gente já tá se encaminhando para o final. É, a palavra estímulo, que é como traz um significado. O corpo da Ida é esse corpo que ele recebe um estímulo, então ela só precisa reagir. Ela não está ali num lugar de protagonismo. Ela está sendo sujeitada, está sendo submetida. E nessa cena final é muito representativo, porque parece que esse foi o último estímulo que causou qualquer efeito sobre ela até a morte. Sua vida ainda iria durar mais de 9 anos. Nos registros do hospital, para onde foi transportada naquele mesmo dia para nunca mais sair de lá, sua morte está datada de 11 de dezembro de 1956. Ao que tudo indica, e aí, enfim, ele continua e traz esse último fragmento. Então, quando ela fala ali
aqui eu acabei dando um pequeno spoiler, né? Não sei se, não sei se todo mundo já leu o livro, mas os personagens morrem, né? Como é de se imaginar. E aquela última cena, então, a Ida, né? Se a gente voltar ali, ela parece que esse foi o último estímulo que causou qualquer efeito. Sua vida ainda iria durar mais de 9 anos. Então, não é que ela iria viver aquela vida, a vida iria durar. Ela simplesmente iria se estender ali ao longo daqueles mais 9 anos, mas como se fosse uma vida quase não vida, né? Uma forma de vida que não é que é desprovida da sua subjetividade, assim, da sua capacidade de consciência, de sentir. Então, a morte da cachorra, a morte do filho, que ele morre, tem um ataque epilético, que também. Então, esse momento né, de descontrole que a gente estava comentando, aparece e vai e vai ditar também o final do corpo da Ida, assim. Então, ele termina nesse limbo. É como se a vida dela dura mais 9 anos, mas como se ela já tivesse morta, né? Já não tem mais aquele corpo já não tá mais vivo. Ele já estava se desfazendo, né? Essa imagem do corpo, desse peso que vai cada vez mais se perdendo, né? E aí, só um último fragmento, que a a narradora está trazendo, é, o comunismo posto fora da legalidade, 500 mil de comunistas mortos, continua a escalada americana no Vietnã, 3.621 e bombardeios aéreos naquele país em 6 meses, segundo declarações norte-americanas. Na Grécia, os militares apoderam-se do poder e suspendem a Constituição, deportações e prisões em massa. E aí ela coloca muitos pontinhos e a história continua e mais reticências, né? Então eu chamei a atenção que na primeira página ela abre o romance também com esses pontinhos, né? Como se não tivesse propriamente um início. E aqui também, então, e também um outro dado é que o subtítulo do livro, quando ele foi publicado na história, era um escândalo. Então, a história é um escândalo que já dura mais de 10 mil anos. E aí ela dá essa conotação justamente de um tempo, de uma história muito alargada, e ela retoma isso, né? Essa história, esse escândalo, trazendo isso na frase final do romance. Então, e a história continua e ela termina o livro quase como se não terminasse, como se ela deixasse, como se deixasse em aberto, porque a história daqueles corpos, né, que é uma história de outros corpos também, não é só uma. Não são corpos que estão falando só sobre eles, né? São de muitos outros corpos marginalizados. Essa história ela vai continuar, ela continua até hoje, né? Então, esse final do romance é muito simbólico, porque ela traz esse não fechamento. Então, a grande história, ela não, nem a grande história vai se fechar, nem as histórias menores vão deixar de existir, né? Vão deixar de sofrer também as violências. E aí eu coloquei aqui, né? E a história continua, continuemos. A gente vai continuar no encontro da semana que vem, que a gente vai tratar do corpo da Macabea, do corpo da cidade do Rio de Janeiro, no romance A Hora da Estrela. É, e aí, depois, eu não sei se eu vou interromper esse compartilhamento, que eu queria mostrar para vocês Peraí. Eu queria mostrar para vocês um mapa para a gente se situar. Vamos ver se. Vocês estão vendo esse mapa? Só.
Sim? Sim, sim, sim. Tá, obrigada. É. Esse mapa, eu trouxe aqui que são algumas. É só para a gente ter essa imagem visual, né? Porque a cidade de Roma, ela tá ali de corpo mesmo, ela tá física, geográfica, aparecendo no romance. Então, para gente terminar, os bairros, né? Então, ela traz o. Deixa eu botar aqui. Aqui a gente tem essa via, que é a via onde a Moranti nasceu, no dia 18 de agosto de 1912, em Roma. Depois a gente faz um salto para a via, que era onde ela, durante 48 e 49, que foi quando eles compraram essa casa em que ela escrevia, que é onde tem a. Então, neste sótão, Elsa montou o seu estúdio, agora é reproduzido na Biblioteca Nazionale de Roma, né? Então, é esse endereço aquelas imagens que eu mostrei antes que estão reproduzidas, que é nesse lugar, Via de Loca. Depois, o bairro de São Lourenço, que é onde se ambienta ali os primeiros capítulos do livro, né? Que é onde eles moravam, nesse apartamento, que é também o bairro que vai estar nomeado, que vai ser nomeado na primeira frase do romance. O bairro de Pietralata. Então, após o bombardeamento de São Lourenço, Ida e o seu filho Giuseppe refugiam-se num edifício de Pietralata que funciona como dormitório, que é um pouco mais, né, na localização um pouco mais acima do bairro de São Lourenço. E depois, via Mastro Giorgio, que Ida e o Giuseppe encontram um quarto alugado em Testaccio, que é esse outro bairro para onde eles se mudam, na Via Mastro Giorgio, perto de uma escola. Graças ao local vizinho, a protagonista retoma o seu trabalho como professora. Então, os capítulos finais do livro, eles voltam para viver ali um pouco mais perto da escola onde ela dava aula para essas crianças, é, nesse bairro que é o Testaccio, né? Que é o bairro final que vai aparecer. Deixa eu interromper. E é isso. Eu convido vocês, então, para o encontro da semana que vem, que a gente vai falar sobre a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu vou só encerrar a gravação. Peraí, que eu nunca. Aqui.